Olá, seja bem-vindo à Escola de Formação sobre a Integração das TICs na Educação Adventista. Há algum tempo discutindo sobre esta integração em 3 sessões de vídeos. Esse é o primeiro vídeo, que tem o título Conceitos e Níveis de Integração das Tecnologias. O segundo vídeo tem o título Desafios, Dificuldades de Integração das Tecnologias. E o terceiro vídeo, Ensino Ativo para uma Aprendizagem Ativa. Neste terceiro e último vídeo, vamos tentar fazer a articulação de todos os elementos teóricos da nossa formação. É claro, sem falar da articulação dos elementos práticos que permeiam toda a nossa formação. A primeira pergunta que nós precisamos fazer e precisamos parar para pensar: o que é tecnologia da informação e comunicação? A tão falada TIC, não é? São artefatos tecnológicos, recursos, e muitos autores veem as TICs como 2 componentes. Primeiro, infraestrutura de informação e comunicação, e a segunda, como tecnologias da informação. A infraestrutura tem a ver com as redes físicas, com os serviços, tem a ver com as transmissões, os satélites, as fibras ópticas. E a segunda componente tem a ver com hardware, software. Tudo isso junto forma as tecnologias da informação e comunicação. Nós gostaríamos de, nesta formação e neste módulo em especial, responder muitas perguntas. Mas nem todas são possíveis responder de forma completa, profunda. Perguntas como usar e integrar as tecnologias na educação. São ambas as mesmas coisas ou são diferentes? Isso nós vamos discutir ainda neste módulo. Qual a melhor forma de utilizar as tecnologias nas diferentes disciplinas e como proceder? Qual a importância de uma integração precoce das tecnologias no ensino básico, por exemplo? As tecnologias estão a ser utilizadas em sala de aula de forma vantajosa para o mais importante, para a aprendizagem? Muitas dessas perguntas talvez estivesse direto ou indiretamente contida na vossa opinião naquele questionário que foi respondido, o questionário sobre as expectativas com essa formação. Mas tem outras perguntas que gostaríamos de avançar. Como as tecnologias têm incomodado o ensino transmissivo? Veja, as tecnologias já não podem ser ignoradas mesmo em países muito pobres. Aqui nessa fotografia de baixo eu vejo um projeto da Kindle, foi feita no Quênia, em África, numa região muito pobre, com crianças carentes, e está lá um aparelho tecnológico com uma quantidade de informação gigantesca com livre acesso aos alunos. As tecnologias têm incomodado o ensino transmissivo de diferentes maneiras, não é? E uma delas é através do acesso rápido e fácil às tecnologias, não é? Existem também pressões do ensino público, do ensino privado. Por exemplo, no estado de Pernambuco, há 2 anos, foram distribuídos entre os alunos da rede pública de ensino 176 mil tablets. É isso mesmo, 176 mil tablets. É um outdoor que eu fotografei em Recife. Existem muitas redes particulares de ensino que se aproveitam disso e dizem: agora nossos alunos têm tablets e eles são melhores, e tentam associar. Então existe uma grande pressão, não só para a inclusão dos tablets, mas para a inclusão das tecnologias de forma em geral. Mas por que eu, da educação adventista, preciso ou necessito integrar as tecnologias da informação e comunicação na educação? Porque todos estão usando? Parece-me que isso não é um motivo todo suficiente. A sociedade global cada vez mais tecnológica pode ser, mas não é todo suficiente, na minha opinião, também. As novas gerações estão imersas na tecnologia, os alunos já chegam com seu smartphone, com seu tablet em sala de aula, quer a escola o adote ou não? Não. São todas justificações válidas para a integração das tecnologias na educação, mas, na minha opinião, elas são todas insuficientes. Tem o seu papel, mas insuficiente. As tecnologias devem ser integradas porque ela tem a potencialidade, pode tornar-se, veja, eu friso bem, pode tornar-se um forte agente de mudanças das muitas práticas educativas. E este autor, de 2012, escreveu um artigo sobre isso. Ele não diz pode tornar-se, ele diz irá tornar-se um forte agente de mudanças nas práticas educativas. Eu quase chego a acreditar com ele se eu não lembrasse que as tecnologias também podem ser utilizadas para fins secundários do que a mudança na educação. De que mudança estamos falando propriamente?
Se for mudança para melhor, nós queremos essa mudança para melhor. Se for uma mudança para pior, não nos interessa. Então, o que é a integração das tecnologias? É a mesma coisa que usar as tecnologias? Muitos autores entendem integrar as tecnologias como o uso que os professores fazem, por exemplo, dos computadores em sala de aula, apresentando um PowerPoint. Isso é usar as tecnologias. Isso é um baixo nível. Por exemplo, quando eu coloco os alunos para fazer busca na internet, é um baixo nível de utilização das tecnologias. Quando eu peço para estes alunos recolher informação, interpretar, resolver problemas, elaborar projetos, proceder como nós estamos procedendo nesta formação, com os passos e os princípios do Design Thinking, por exemplo, nós estamos integrando, porque isso está modificando a nossa relação de ensino e de aprendizagem, está melhorando os padrões de interação. Então, usar as tecnologias é diferente de integrar. Quando eu falo de usar, eu estou falando do simples uso da internet, um PowerPoint. Quando eu falo integrar, eu estou falando de resolver problemas, de questionar com e através da internet. Eu estou falando em projetos. Ou seja, a tecnologia, quando ela está plenamente integrada, ela é transparente no processo de ensino-aprendizagem, no processo educacional. Este autor, em 2005, produziu um artigo onde ele fala de 3 níveis de uso ou integração das tecnologias. Por que eu digo uso ou integração? Porque os 2 primeiros eu acredito que é mais um uso das tecnologias e o último nível, transformação, é mais integração propriamente dita. As tecnologias podem ser usadas na educação para substituir o que já se fazia antes de existir as tecnologias. Dou um exemplo. O professor, por exemplo, pode fazer um PowerPoint e esse PowerPoint ele apresenta uma quantidade de conteúdo que era incapaz de, naquela época, que era só o quadro giz ou o quadro e o piloto branco no quadro branco a escrever. Então ele substitui um discurso transmissivo, como nós estamos fazendo aqui, não é? Uma aula expositiva, e aqui eu consigo dar muito mais, eu substituo pelas tecnologias. Mas as tecnologias podem ser também usadas para ampliar os processos educacionais. Por exemplo, é diferente eu pedir para o aluno escrever no caderno ou escrever no Word, onde eu tenho um corretor ortográfico, onde ele pode escrever mais, onde ele pode corrigir, colocando novas frases no meio de um parágrafo, por exemplo. Então, ou usar o Excel para fazer cálculos. Então, o professor amplia as possibilidades de aprendizagem através da tecnologia. Mas o que nós queremos falar quando falamos propriamente de integração das tecnologias, estamos falando em transformação. Na transformação de um ensino centrado no professor e no seu discurso, e nas suas perguntas e nas suas preocupações, para um ensino centrado nos alunos, nas coisas que eles realmente se interessam e na sua motivação intrínseca. Veja, quando a gente fala de como integrar as tecnologias no ensino e aprendizagem, existe um percurso histórico das tecnologias na educação. Esse percurso histórico tem a ver com a aprendizagem acerca das tecnologias. Foi o primeiro passo. O primeiro passo foi a aprendizagem acerca das tecnologias. Lembram disso? Nós tínhamos nas escolas salas com salas de informática, onde as pessoas aprendiam como é que ligava o computador. Era aprendizagem acerca das tecnologias. Depois nós avançamos para a aprendizagem com as tecnologias. Avançamos teoricamente, que muitas escolas e muitas práticas de uso das tecnologias ainda continuam nesse patamar de aprendizagem com as tecnologias. Nós queremos ir para o nível transformacional de um ensino e de uma aprendizagem ativa. Nós vamos ver isso no nosso terceiro vídeo mais profundamente sobre esses conceitos, para uma aprendizagem através das tecnologias. Um dos problemas mais comuns do uso das tecnologias da informação e comunicação na educação é basear as escolhas sobre as possibilidades tecnológicas em vez das necessidades educacionais. É muito importante que a gente distinga a verdadeira da falsa integração das tecnologias. A falsa integração centra-se nas possibilidades tecnológicas. A verdadeira integração centra-se nas necessidades educacionais. Então, quando eu penso em tecnologias, eu não penso qual é o aplicativo do tablet, do meu iPad novo que eu ganhei, que eu vou usar na minha sala. Eu vou pensar qual é a necessidade de aprendizagem, qual é a dificuldade de aprendizagem, do qual esse hardware, conjugado com um software adequado e com uma estratégia pedagógica adequada, poderá transformar o meu processo de ensino. Ou seja, é algo mais complexo do que simplesmente ter um tablet ligado à internet.
é um primeiro passo. Nós vamos ver isso no nosso segundo vídeo deste módulo. Bem, software há muitos, sempre vai haver muitos. Aliás, se você entrar no Google Education, no Microsoft Education, a Apple Education, vocês vão encontrar lá softwares gratuitos. Nós estamos muito diferentes de quando as tecnologias chegaram às escolas. Que as pessoas, os interessados em tecnologias e educação, tinham quase que fazer os seus próprios softwares e os seus artefatos para usarem a tecnologia. Hoje não. Nós temos uma quantidade imensa de aplicativos, softwares para fomentar a integração das tecnologias. Então, o foco hoje deve ser mais as estratégias pedagógicas e a escolha adequada e a avaliação adequada das ferramentas, seja ela hardware ou software. Este foco é muito importante que a gente possa perceber. Porque quando a gente fala em qualidade da educação, é fundamental o investimento no desenvolvimento constante de habilidades e competências. Numa construção profissional contínua e coletiva, envolvendo professores na adoção das inovações. Essas inovações inovações pedagógicas, didáticas, uma vez que este é um dos principais agentes do processo educacional. É o professor. E é por isso que você está fazendo parte dessa formação. Veja, quando nós focamos o professor como agente de mudança, nós estamos focando o desenvolvimento de competências. E o que são competências? Competência pressupõe um conjunto de conhecimentos, processos, atitudes e valores. Compõe também o desenvolvimento do pensamento crítico, né, para as diversas situações da relação professor-aluno, né, na resolução de problemas, na compreensão e interpretação deles. Então, competência é algo muito mais do que ter conhecimento memorizado, mecanizado, os algoritmos onde eu resolvo todas as equações no final do livro. Não é? Existem as competências digitais também. Todo cidadão, esta citação que eu apresento aqui para vocês é da Comissão da Comunidade Europeia, não só na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, querem cidadãos aptos a usarem os computadores. Usar um multibanco, um caixa eletrônico, por exemplo, em Portugal se chama-se multibanco, é necessário que você saiba manusear os computadores. Nós vivemos uma sociedade cada vez mais tecnológica e esta competência, chamada competência digital, é necessária para os professores. Veja, quando os professores tentam integrar as tecnologias na educação, ele passa por diversas fases. Essas fases foram classificadas em 3 níveis, não é? Ou seja, a integração profissional, o uso das tecnologias, das competências digitais para o professor é mais exigente do que um cidadão comum, do que um pedreiro que precisa ir no caixa eletrônico tirar dinheiro ou fazer uma transferência. Nós apresentamos aqui, e já estamos encerrando esse primeiro vídeo do módulo 2 da nossa formação, e eu só quero apresentar esses 3 níveis de competências TIC. E o primeiro nível são certificado de competências digitais, ou seja, o professor que está nesse nível, ele usa as tecnologias para ao seu proveito pessoal, né? Ele tem um computador, ele consegue fazer as coisas, instalar um software, ele tem Facebook e ele tem competências digitais mínimas. No segundo nível, ele tem competências pedagógicas com as tecnologias. Competências pedagógicas significa integração da tecnologia e da pedagogia. Ou seja, eu já consigo trazer softwares e outros artefatos tecnológicos para a minha sala de aula. O próprio PowerPoint, a apresentação em PowerPoint, tem um conjunto de competências que é necessário para que um professor faça um PowerPoint. Ele poderia estar aí no nível 2. Mas no nível 3, que é o nível que nós todos pretendemos que os nossos professores avancem, é o nível de certificado de competências pedagógicas de nível avançado. E tem a ver com 3 palavras muito importantes, críticas: inovação, criação e investigação. Essas 3 palavras, quando se fala em inovação e criação, não é aprender a programar software, mas inovação pedagógica, criação de situações educacionais novas e investigação desse processo. Sobre investigação, o professor se tornar um investigador, nós vamos falar melhor no terceiro nível. Bem,
Cada nível desse, Certificado de Competências Digitais, CONTIX, tem pressupostos básicos a respeito de conhecimento técnico. O segundo nível, integração das tecnologias, tem a ver, o professor demonstra ter conhecimentos fundamentados das ferramentas tecnológicas relativas às disciplinas e áreas disciplinares que leciona. O professor compreende as vantagens da utilização das tecnologias. Mas no nível 3, tem a ver com aquelas 3 palavras mágicas: inovação, integração, investigação. O professor inova práticas pedagógicas com as tecnologias, mobilizando as experiências e reflexões no sentido de partilhar e colaborar com a comunidade educativa numa perspectiva investigativa. Ou seja, o professor se torna pesquisador da sua própria prática pedagógica com as tecnologias. Mas disso nós vamos falar melhor no terceiro vídeo também. Uma das primeiras constatações é de que o acesso aos computadores é uma condição necessária, mas não suficiente para que as tecnologias sejam utilizadas no ensino e na aprendizagem. Veja, ter o computador, ter a internet é uma condição necessária, mas não é suficiente, tá? Por isso, eu preciso ajudar o meu professor a sair do nível 1 para o nível 2, do nível 2 para o nível 3 e progredir nisso. Agora, uma pergunta de autorreflexão. Que nível me encontro atualmente em termos de competências TICs? Qual é o nível que gostaria de estar? Esta autorreflexão profissional sobre a sua docência, daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, você gostaria de estar no mesmo nível de integração das tecnologias na sua prática profissional? Será que isso será possível? É uma reflexão muito importante. Bem, nós encerramos este primeiro vídeo aqui e não deixe de assistir o segundo vídeo, onde vamos continuar falando sobre a integração das tecnologias, caminhos possíveis para a sua prática no dia a dia da sua escola e da sua vida. Obrigado.